Uma boa noite do fundo do meu coração. Eu me apresento aqui como o doente se apresenta perante o médico, como o necessitado perante aquele que vai ajudar. Falar do Evangelho de Jesus é para mim o remédio, em que todas as vezes eu revisito esse manancial de luz e de fraternidade, que é a mensagem do Cristo dirigida a todos nós, ovelhas do seu redil. E é a esse pastor a que eu me reverencio agora, agradecendo ao Senhor Jesus a oportunidade de estarmos aqui hoje. Quero falar hoje, em especial, aos corações que sofrem, aos corações que clamam por um fio de esperança, aos corações que vêm através da morte como se isso fosse algo impenetrável. Quero falar do Evangelho de Jesus e que ninguém chegará ao reino dos céus se não nascer de novo. Jesus, conversando com Nicodemos, e Nicodemos querendo saber um pouco mais sobre isso. E Jesus fala: não te admires que eu te diga que ninguém chegará ao reino do céu se não nascer da água e do Espírito. Ora, Jesus diz o seguinte para Nicodemos: fala, olha, você que é mestre, não entende essas coisas da terra, como entenderá as coisas dos céus? Os judeus são reencarnacionistas. Eles acreditam que a alma volta à terra até que consiga cumprir toda a Torá, que são os 5 livros sagrados, o Pentateuco dos judeus. Eles acreditam na reencarnação, mas não debatem nas minudências, no detalhamento. Muitos dizem que uma fagulha da alma volta e ela vai ter que voltar até completar toda a Torá, todo o ciclo de aprendizado, toda a lei e todos os profetas. E as grandes religiões da face da terra são reencarnacionistas. Nós, como cristãos, entendemos que a reencarnação, isto é, o princípio das vidas sucessivas, faz parte da nossa jornada, do nosso caminhar para a perfeição relativa. Vou mostrar aqui um texto, vou ler um texto, está lá em Êxodo, capítulo 20, versículos 5 e 6, em que Deus está dizendo o seguinte: não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Vamos entender que nas traduções que foram feitas do Velho Testamento, os tradutores colocam segundo as suas convicções. E até a 3ª e 4ª significa na 3ª e 4ª geração. Isto é, quando eu reencarnar novamente como o filho do meu neto, quando eu voltarei para junto do grupo familiar em que eu estou inserido, revisitar aqueles a quem eu prejudiquei, revisitar aqueles a quem eu sou um credor de amor e de esperança, e revisitando com um novo corpo, uma nova identidade, o mesmo espírito milenar, antigo, que volta à matéria para que nós possamos completar todo o nosso ciclo de aprendizado. É importante nós salientarmos que Jesus, em determinado momento, pergunta aos seus discípulos, está lá escrito em Mateus, capítulo 16, versículo 3 a 17, pergunta aos seus discípulos: quem dizem que eu sou? E os discípulos dizem, uns que és João Batista, outros que dizem que sois Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. E aí Jesus disse: em verdade, Elias há de voltar e restabelecer todas as coisas, e ele já veio e não reconheceram. E os discípulos perceberam que ele falava de João Batista. João Batista, que era conhecido desde os tempos de infância,
Então, está aí colocado no Evangelho que João Batista é a reencarnação de Elias, que há de vir e restabelecer todas as coisas. Então, o Evangelho de Jesus, e Jesus colocou isso daí, não entrou em muitos detalhes, porque as pessoas não tinham as condições de entender na profundidade essa questão da reencarnação. Procurou Jesus dar para os seus discípulos, dar para os seus divulgadores a base moral do seu evangelho, que é amor, perdão e misericórdia. Então, a base moral do seu evangelho, ele diz que há uma lei maior que suplanta todas as outras leis da velha Torá, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. É esse o mandamento maior, amor. Baseado nesse mandamento maior, que é o de amor, baseado naquilo que ele diz sobre Elias que voltou, baseado que está lá no Êxodo, que fala que vai punir a iniquidade na terceira e na quarta geração, nós entendemos que a morte é apenas uma transição de uma mesma vida, em seu aspecto físico e seu aspecto espiritual. Nós reencarnamos, como o pequeno Gael, que nós vimos agora há pouco, num corpo totalmente novo, num corpo geneticamente adaptado para as nossas necessidades reencarnatórias. A espiritualidade vai buscar ali a melhor conformação para que nós tenhamos todos os meios necessários para que nós possamos realizar aquilo que nós necessitamos realizar. Quero dizer aqui que a gente vai reencarnando em grupos familiares, revendo, revisitando e nos relacionando novamente com as mesmas pessoas que nós estamos ofendendo, que estamos ajudando, que há necessidade do refazimento das relações. Nesta encarnação, alguém é mãe. Nesta encarnação, alguém é filho. Na próxima encarnação, os papéis podem ser trocados. Numa encarnação passada, certamente éramos outros personagens. E vamos experimentando uns aos outros, das mais variados tipos de relações. É esse exercício maravilhoso de viver com quem nós amamos. A morte, ela é apenas uma troca necessária de uma vestimenta que já não nos serve mais. E essa morte do corpo físico, por exemplo, para uma mãe que perde um filho, uma dor lancinante, inenarrável, isso é uma prova difícil para aquela mãe e um resgate para aquele que parte de forma assim, vamos dizer, prematura, sendo que há ali o exercício da justiça divina. Cumpriu-se uma determinada jornada e aí volta o espírito à pátria espiritual, o que certamente acontece com todos nós várias vezes. Está lá no Evangelho, quando Jesus fala, bem-aventurados aqueles que se assemelham a essas crianças, né? Deixai vir a mim as crianças, porque delas é o reino dos céus. Aqueles que se assemelham a elas é do reino dos céus. Porque quando nós reencarnamos, olha só que coisa maravilhosa. Nós, espíritos velhos, temos que reencarnar. Primeira coisa que a gente precisa fazer é arrumar um pai e uma mãe, alguém para preparar o nosso retorno. E aí a gente vai ter que pedir para alguém emprestar o seu útero, para alguém emprestar seu aparelho reprodutor, para que a gente possa ter o corpo. Olha só essa interdependência maravilhosa que é a reencarnação. Nós somos espíritos criados por Deus. O corpo é criado pela matéria. Nós, quando estamos para reencarnar, escolhemos nossos pais, pedimos para reencarnar,
pedimos para reencarnar, nós retornamos de modo magistral. Quando o espermatozoide fecunda o óvulo, quando as células começam a se multiplicar e quando o novo corpo começa a ter seu início, nós somos ligados ali. O espírito, o nosso perispírito é ligado ali, através de um cordão de prata que nós chamamos. E esse corpo vai ser feito segundo as nossas necessidades reencarnatórias. E aí, ao passo que aquele corpo daquele bebê vai tomando suas feições, nós, o espírito velho, cheio de medos, nós vamos que nos adormecendo, nos diminuindo o nosso corpo espiritual, e a gente esquece, entra numa espécie de torpor. Porque o cérebro novo não tem o acesso às memórias intelectuais da encarnação passada, mas nós trazemos ela no subconsciente, mas nós trazemos à flor da pele a memória afetiva. É a criança que quando vê o adulto já se abre em sorrisos. É a criança que gosta muito de determinada pessoa como se a conhecesse de outras encarnações. É o reconhecimento, é a simpatia gratuita, é aquela coisa gostosa quando a gente encontra alguém como se a gente conhecesse há séculos. E a gente conhece há séculos. Tem aquelas pessoas que a gente se dá tão bem, uma amizade maravilhosa, passam-se os meses, os anos sem que a gente converse, e quando a gente restabelece a aproximação, quando a gente encontra de novo, é um abraço, é como se a gente nunca tivesse ficado longe. São as ligações da alma, são as ligações que perspassam o mundo material. Nós estamos aqui, nós somos espíritos, nós somos seres espirituais, numa experiência material de aprendizado. Hoje você é a mãe, hoje você é o pai, amanhã os papéis se trocam, segundo a necessidade do aprendizado. Segundo a necessidade do aprendizado. Deus maravilhoso nos colocou sob a tutela de um mestre que é caminho, verdade e vida, que é o Mestre Jesus. Ele que dirige as nossas vidas nesse planeta chamado Terra, na beirinha da Via Láctea, na periferia da Via Láctea. É esse lugar maravilhoso que é um hospital para as nossas almas, que é uma escola para a nossa mente. É aqui que a gente vai aprendendo e reaprendendo, aprendendo e reaprendendo. E como é que a gente sabe se a gente aprendeu ou não? Reencarna e começa tudo de novo. Se o conhecimento está lá no seu subconsciente, determinando o seu comportamento, você passou. Agora, se ainda não está muito bem consolidado, vai passar pela prova, vai aprender de novo, vai ver que é bom, vai ver que é ruim, vai ver que é possível a gente fazer as coisas de uma outra maneira, uma maneira melhor. A gente só aprende uns com os outros. O amor só se estabelece na relação direta uns com os outros. Eu tenho 5 filhos. Gosto de todos, cada um de um jeito especial. Me emociono cada vez que olho cada um deles. Sinto a falta deles. E agradeço a cada um deles que me permitiram nessa encarnação, eu tão falho, fracassado que sou, exercitar a paternidade, exercitar essa situação de ter alguém que depende da gente por um tempo. Porque logo, logo, eu que vou depender de cada um deles. E espero do fundo do meu coração que em cada cantinho de cada pai, de cada mãe, sempre reine a lembrança magistral, iluminada do sorriso de um filho, dos primeiros vagidos, dos primeiros ruídos, das primeiras palavras. É isso que nós precisamos guardar no nosso coração. Aquilo que é bom, aquilo que é ouro, aquilo que brilha para toda a eternidade. Porque filho a gente não esquece. Nessa vida ou na vida espiritual.
nessa encarnação ou nas próximas. Olha que maravilhoso. Deus coloca os inimigos para serem pais e filhos. Vai ser aquela encarnação, aquela coisa difícil, mas lá na frente um vai amar o filho querido, o outro vai amar o pai querido ou a mãe querida. Inimigos que eram em encarnações passadas vivenciam laços profundos de amor e de afeto. E o amor assim cobre a multidão dos pecados. A gente esquece o que foi ruim e lembra só daquilo que é bom. É para isso que a gente vive. Para amar. Não é para ganhar dinheiro. Embora o dinheiro tenha a sua função, a gente vive para amar. Aprender a amar. E todas as expressões de amor são provenientes de Deus. Nós somos filhos de Deus, herdeiros do universo. Saibamos brilhar, saibamos deixar o nosso coração brilhar e façamos todas as noites prece de agradecimento por tudo de bom que acontece com a gente e por tudo que é difícil e que a gente vai aprender. Fiquem com Deus, que Deus ilumine o caminho de cada um de vocês, que Deus ilumine o coração de cada um de vocês e que vocês sejam depositários desse amor e sejam difusores desse amor, que o amor é o que nós precisamos nesse mundo chamado Terra. Muito obrigado, Deus vos abençoe, que assim seja.